Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan Liuji Takemura, sou especialista de mão e esse vídeo é para você que está com síndrome do túnel do carpo e tem medo de fazer a cirurgia porque conhece alguém que fez a cirurgia e não melhorou. Mas antes das explicações, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve lá e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo meu, tá ok? A primeira coisa que eu tenho a dizer é que a cirurgia em geral vai muito bem quando ela é bem indicada e bem feita pelo especialista de mão. E quando ela é bem indicada, quando nós temos certeza que os seus sintomas estão sendo gerados pela síndrome do túnel do carpo, ou seja, quando o seu diagnóstico é correto. E o diagnóstico correto não é feito somente por um exame de ultrassom ou eletroneuromiografia, ele é feito principalmente através da consulta médica. É na consulta que nós perguntamos detalhes e dependendo do que você me apresenta de sintomas e também de como seus sintomas aparecem no exame físico, eu chego a um diagnóstico. Nessa consulta, o principal é procurarmos outras doenças que podem estar dando os mesmos sintomas. É possível que o nervo mediano seja comprimido em outras regiões além do punho, por exemplo, no antebraço, no pescoço, no ombro, e essas compressões podem dar sintomas semelhantes à síndrome do túnel do carpo. É possível também que você tenha a síndrome do túnel do carpo, de fato, e também compressões do mesmo nervo mediano em outras regiões. Quando a gente pensa nos exames, uma das principais causas de erro diagnóstico é o exame de eletroneuromiografia, porque ele pode dar positivo sem você ter a doença. É o que chamamos de falso positivo. Alguns trabalhos falam dele ser positivo em até 30% das pessoas saudáveis. A ultrassonografia, mostrando que o nervo mediano está aumentado, acima de 0,10 cm² de área transversa, também não faz esse diagnóstico se considerarmos o exame isoladamente. Normalmente o radiologista consegue ver as alterações quando o nervo está espessado, só que o nervo doente demora meses ou até anos para ficar mais espesso. E além disso, o tamanho do nervo varia nas diferentes etnias. Asiáticos, por exemplo, têm um nervo mediano de menor largura em comparação com os europeus. Eu já tive que fazer cirurgia para síndrome do túnel do carpo em um paciente que estava com um laudo de exame de ultrassonografia constando normal. Então, nenhum exame isoladamente vai provar que você tem síndrome do túnel do carpo. Você precisa do exame associado à consulta. Eu já atendi também pacientes que operaram 2 vezes o punho porque não melhoraram e estavam passando comigo para ter uma segunda opinião, porque o médico que estava tratando antes falou que ia ter que operar a 3ª vez. Se isso está acontecendo contigo, preste atenção. O seu diagnóstico pode estar errado. Procure uma segunda opinião antes de operar a 2ª ou 3ª vez. Agora, mesmo com o diagnóstico correto, a cirurgia só vai melhorar se ela for bem feita. Existe a possibilidade de não abertura total do túnel do carpo durante a cirurgia. E a chance disso acontecer é maior no método de cirurgia por via minimamente invasiva, por câmera. E essa chance é minimizada quando você trata com um especialista de mão. Por isso, é importante que você procure alguém com uma boa formação, de preferência um especialista de mão para te tratar. Para você que é leigo, um dos indicativos de que o tratamento foi feito corretamente é a melhora dos sintomas de adormecimento dos dedos, de noite ou de madrugada, já nas 2 primeiras semanas iniciais de pós-operatório. Já o sintoma de diminuição de sensibilidade nos dedos, que ocorre ao longo do dia, é um sintoma que demora mais para você melhorar. E existem alguns sinais que mostram para a gente que você pode não ter uma melhora completa. São o que chamamos de sinais de gravidade. A presença de qualquer um desses sinais já diminui a chance de recuperação completa com cirurgia. Se você estava sentindo, por exemplo, uma perda de sensibilidade já contínua nos dedos antes da cirurgia, isso é um indicativo de que existe alguma lesão já mais instalada, mais séria no seu nervo mediano. E fazer a cirurgia libera o nervo da compressão, mas ele precisa de um tempo para se recuperar. E essa recuperação é lenta, demora de meses a anos para acontecer. E dependendo de quanto o nervo já está machucado no momento que foi feita a cirurgia, a regeneração total pode não acontecer. E aí consideramos que você vai ter uma sequela mesmo. Mas é impossível prever com exatidão quanto você vai melhorar antes da cirurgia. Outro sinal de gravidade é a atrofia da musculatura tenar, que é dessa região aqui da mão, com uma perda de movimentação normal do polegar. Se você clicar aqui no link aqui em cima, que eu coloquei, você vai ver um vídeo que eu fiz falando sobre os sinais de gravidade na síndrome do túnel do carpo. Tá ok? Agora, lembra que eu falei lá atrás, quando o nervo mediano pode ser comprimido em outras regiões e você ter sintomas semelhantes? Existem pessoas com síndrome do túnel do carpo, ou seja, que tem uma compressão do nervo mediano
dentro do túnel do carpo, do punho, mas que também tem a mesma compressão desse nervo em outras regiões. E quando isso acontece, o tratamento cirúrgico pode não ter o resultado esperado. 80% das pessoas que têm mau resultado após tratamento cirúrgico na síndrome do túnel do carpo têm compressão do nervo mediano em algum outro local além do punho. Galera, esse vídeo não é para te desencorajar a fazer um tratamento cirúrgico, mas para te alertar dos erros de diagnóstico e erros de técnica de cirurgia que podem interferir diretamente no seu resultado. E por isso, você deve procurar alguém de confiança para fazer seu tratamento. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se tiver alguma dúvida ou comentário ou sugestão, coloca lá embaixo que eu respondo. Valeu, um abraço!